Olá, turma. Aqui é o professor Samuel. Vamos para a nossa quinta aula de Química, ok? Para alunos do nono ano Fundamental 2. Bom, pessoal, agora vamos ver um conteúdo novo que vai ser funções inorgânicas, tá bom? Nós já trabalhamos as ligações químicas que se dividem em ligações iônica, covalente e metálica, e nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo agora com a teoria de Arrhenius, que é a principal que vai nortear o nosso estudo, ok? Então vamos ver funções inorgânicas, tá bom? Isso é o que vai ser discutido ao longo de muitas aulas. Bom, o que são funções inorgânicas? Bom, aqui nós temos a figura, a imagem de Arrhenius, Svante August Arrhenius, nasceu no ano de 1859 e faleceu no ano de 1927, um químico sueco que contribuiu de forma evidente e muito importante no estudo da química, no desenvolvimento da química. Tanto que no ano de 1903 ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Tá? Então ele formulou essa teoria com base nas suas pesquisas, em seus estudos, essencialmente voltados para as reações eletrolíticas que ocorrem entre as funções ou as substâncias inorgânicas. Mas o que são funções inorgânicas? Bom, para resumir, as funções inorgânicas são grupos de compostos inorgânicos, ou seja, que apresentam características semelhantes entre si, como por exemplo os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então esses são os 4 grupos pertencentes, 4 grupos de substâncias que pertencem a essas funções inorgânicas. Tá bom? Os compostos inorgânicos são caracterizados por possuírem 2 ou mais elementos químicos em sua estrutura, em sua composição. E por isso eles não contêm cadeias carbônicas em sua estrutura, ou seja, átomos do elemento carbono, formando ligações entre si. Tá bom? Então, o carbono não é o elemento central das funções inorgânicas. O carbono é o elemento central das funções orgânicas, ou seja, das substâncias orgânicas. Como, por exemplo, vou citar algumas: as proteínas, os lipídios, os glicídios, os amidos, enfim, os carboidratos, são substâncias que são ditas orgânicas, os álcools também, os ésteres, todos são substâncias orgânicas, porque eles possuem como elemento central o carbono. Mas se as substâncias inorgânicas, daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos de ácidos, bases, tá bom? Dessas substâncias inorgânicas. Mas qual é a característica principal? Então, se não é o carbono o elemento central, então o que pode ser? Então, será que essas substâncias inorgânicas não contêm o elemento carbono? Bom, existem alguma exceção, algumas exceções
a essa regra, tá bom? Porque uma classificação fundamental em relação aos compostos químicos é que os compostos orgânicos são aqueles que contêm átomos de carbono em sua estrutura, em sua composição química da substância formada, né, da molécula, enquanto que os compostos inorgânicos são formados pelos demais elementos químicos. Essa é a ideia, só que há exceções, como, por exemplo, o monóxido de carbono. Eu vou dar um zoom aqui. Olha, há exceções, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e Na2HCO3. O que é isso? Isso aqui é o bicarbonato de sódio. Se eu tirar o H, ou seja, o hidrogênio aqui dessa molécula, dessa fórmula estrutural, aí aqui seria o carbonato de sódio. Então, como aqui eu tenho o hidrogênio, então essa substância aqui é um sal, que é oriunda de um diácido a partir de uma reação de neutralização entre o ácido clorídrico, né? Não, o ácido carbônico e o hidróxido de sódio. Então, a partir dessa reação é produzido o bicarbonato de sódio. É chamado bicarbonato de sódio, ou seja, bicarbonato de sódio, porque ele é proveniente de um diácido. E esse diácido é justamente o H2CO3, que é o ácido carbônico. Tá bom? Então, perceba que o carbono está presente nessas substâncias. Então, aqui, por exemplo, nessa ideia, nesse raciocínio, aqui não poderiam ser substâncias inorgânicas, né? Deveriam ser substâncias orgânicas? Não, não deveriam. Quer dizer, porque aqui são essencialmente substâncias inorgânicas, tá? Então, aqui são alguns exemplos dessa exceção, né? Ou seja, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o bicarbonato de sódio, que é esse elemento aqui, ó, que é essa substância aqui, desculpa, tá? Que embora essas substâncias apresentem o carbono na sua fórmula estrutural, eles possuem características peculiares de substâncias inorgânicas, tá bom? Por que que nessa figura ao lado eu coloquei extintores, né? O que contém dentro de um extintor? O que há dentro de um extintor? Então, o que há dentro de um desses extintores pode ser ou dióxido de carbono ou bicarbonato de sódio, tá bom? Bicarbonato de sódio para apagar incêndios originados a partir de substâncias inflamáveis, e o dióxido de carbono, em sua maioria, é para inibir, né, a presença do oxigênio, que o oxigênio é o principal responsável pela combustão. Então ele funciona como um redutor, a ação dele é redutora, ele inibe a ação do oxigênio e assim a propagação das chamas. Por isso que é importante haver dois tipos de extintores, né? Dióxido de carbono ou o outro com bicarbonato de sódio, tá bom? Quais são as principais características dos compostos inorgânicos? Bom, esses compostos possuem como característica a formação de ligações iônicas ou covalentes, que são capazes de formar íons. E a gente sabe que íon é um átomo eletricamente carregado. Um íon é um átomo que perdeu elétrons
ou ganhou elétrons. Se perdeu elétrons, esse átomo virou um cátion. Se ganhou elétrons, esse átomo virou um ânion. Então, essas reações ocorrem e são características essenciais das funções inorgânicas. Como, por exemplo, nós temos uma reação que pode caracterizar justamente uma função inorgânica. E uma dessas reações é a ionização. O que é a ionização? A ionização ocorre com substâncias formadas por ligações covalentes, tá bom? Que, quando são adicionadas em água, originam íons, certo? Como podemos observar, né, abaixo aí, a ionização do ácido clorídrico, o HCl, tá bom? Então aqui eu tenho uma figura de uma garrafa contendo ácido clorídrico e aqui eu tenho a chamada reação de ionização do próprio ácido clorídrico, HCl. Ó, tá aqui, ó. O ácido clorídrico, também chamado de ácido muriático, que é utilizado para desentupir pias, ralos, né? E também o ácido clorídrico é o principal ácido gástrico, né? Que está no estômago, que está presente no estômago dos seres vivos, né? Nosso estômago contém ácido clorídrico, que vai auxiliar no processo digestivo, né? Dos alimentos, além de também na digestão terem enzimas específicas, né, para auxiliar no processo digestório, né? Que essas enzimas são chamadas de enzimas pepsinas, tá bom? Esse processo de degeneração, né, dos alimentos para a utilização das células de pura energia que está contida nos alimentos, como as proteínas, os carboidratos, que nesse processo vão gerar açúcares, ou seja, glicose, né? E isso vai fornecer energia para as nossas células. Então, a ionização ocorre com substâncias formadas por ligações covalentes. Ligações covalentes a gente sabe que são ligações formadas por ametais. Então, nas ligações covalentes, elas são formadas por ametais. Claro que a gente vai considerar o carbono e o hidrogênio como ametais. Então, ligações entre ametais são ligações covalentes. E uma característica da ionização, né, essas substâncias que fazem a ionização, elas se caracterizam por possuírem ligações covalentes entre si, né? Quando solúveis em água, originam íons, né? Tá aqui, ó, uma substância molecular, uma molécula de ácido clorídrico, hidrogênio e um ametal é adicionado em água. Essa substância vai reagir, liberando calor, ou seja, é uma substância exotérmica. Essa molécula ela é rompida e libera-se, né, esse ácido vai sofrer uma ionização, porque todo ácido é ávido por água. Então, nesse processo, a formação do hidrônio H+, ou seja, do cátion H+, e do Cl-, tá bom? Ou seja, nessa ionização é formado um cátion e um ânion. Cátion H+, e o Cl-. É claro que para um sal não, para um ácido, porque isso aqui não é um sal, isso aqui é um ácido. É um ácido chamado de ácido clorídrico. Nessa reação, ele vai produzir o cátion H+, e o Cl-, o ânion Cl-. Esse processo de ionização. Ionização é isso, tá bom? Além da ionização, existe também a dissociação iônica, certo? O que é a dissociação iônica? Bom, a dissociação iônica ocorre
na dissociação iônica ocorre quebra de uma molécula iônica, podemos considerar assim, certo? Há uma quebra de uma molécula iônica quando esta molécula iônica entra em contato com uma substância aquosa, ou seja, com água. Então, quando essa substância iônica ela é adicionada em água, de acordo com a sua estrutura e a sua solubilidade no meio aquoso, ela vai sofrer um processo chamado dissociação, certo? Quando um composto iônico entra em contato com a água, tende a separar os íons, né? Porque na sua própria estrutura existem íons. Então esses íons são separados e são quebrados a partir do momento que entram em contato com a água. Também libera calor. Essa reação é exotérmica, libera calor. Então nessa separação, os íons, através do rompimento do retículo cristalino, eles podem movimentar-se livremente na solução aquosa, como podemos verificar na reação da dissociação do sal comum em água. Então, o sal comum é uma substância iônica, cloreto de sódio. Isso pode ser tanto em bases quanto em sais, tá? Que são substâncias iônicas, ou seja, são formadas por íons. Então, nessa reação de cloreto de sódio sólido adicionado em água, essa substância iônica vai sofrer a dissociação, ou seja, o rompimento dessa molécula iônica. Então, nesse processo de dissociação, é gerado o cátion Na+ aquoso, certo? Aqui é sólido, cloreto de sódio sólido, adicionado em água, gera o Na+, o cátion Na+ aquoso, ou seja, que foi solúvel em água, mais o ânion Cl- aquoso. Então, esse aqui é o produto da reação da adição de cloreto de sódio em água, Na+, Cl-, tá bom? Eu estou explicando isso aqui de forma bem compassada para que vocês possam entender, tá bom? Não apenas olhar, não apenas acompanhar, mas entender como ocorre esse processo. Então aqui é dissociação. Então isso aqui também é uma característica fundamental das funções inorgânicas, né? Vamos agora à introdução ao estudo dos ácidos e das bases. Há duas principais propostas ocorrentes sobre a definição de ácidos e bases, que são as mais aceitas e mais utilizadas atualmente no âmbito da química. Nós temos essencialmente a trabalhar agora duas definições, mas vamos focar apenas na definição de Arrhenius, além de explicarmos aqui também a definição de Bronsted e Lowry. Então existem essas duas definições, a definição de Arrhenius e a definição de Bronsted e Lowry para as principais funções inorgânicas, ou para as funções inorgânicas em geral. Vamos ver qual é a definição de Arrhenius para ácidos e bases. O que são ácidos segundo a teoria de Arrhenius? Ácidos são substâncias que, em solução aquosa, produzem íons de hidrônio H3O+, ou também chamado de hidroxônio, ou simplificadamente hidrogênio H+, e ânions que variam de acordo com a composição do ácido. De acordo com essa definição de Arrhenius, nós podemos verificar que isso aqui é válido justamente para o que ocorre aqui, na ionização do ácido clorídrico. Repare,
todo ácido, quando é adicionado em água, essa reação produz o quê? O hidrônio H+, e um ânion, que vai depender da composição química da molécula. Então, essa molécula aqui é uma molécula de ácido clorídrico. Então, essa é a definição de ácido segundo Arrhenius. Para essa definição, perceba que um dos principais componentes para acontecer a reação é justamente a água. Então, de acordo com essa definição, né, a solução aquosa produz íons hidrônio ou H3 ou mais, ou simplesmente o H+, né, é chamado de hidrônio, né, e esse aqui é hidroxônio, tá bom? Ou também pode ser considerado hidrônio, tá bom? Então, na teoria de Arrhenius, ácido é isso, certo? Ou seja, substância molecular formada por ligações covalentes que, quando adicionado em águas, geram o cátion H+, certo? Sofrem ionização e liberam o cátion H+. E o que são bases? As bases, de acordo com a definição de Arrhenius. Bases, por sua vez, são substâncias que em solução aquosa produzem cátions, ou seja, átomos carregados positivamente, que perderam elétrons. Ou seja, que esses cátions variam de acordo com a composição da base em questão. E ânions OH-, chamado de hidróxido, tá bom? Hidróxido ou hidroxila. Eu vou resumir para você, de acordo com a definição de bases. Então, bases, segundo Arrhenius, são substâncias iônicas que, quando são adicionadas em água, em meio aquoso, vão liberar a hidroxila, vai sofrer dissociação, vai liberar a hidroxila OH-, ou hidróxido OH-, e, consequentemente, vai liberar um cátion que vai depender, né, do elemento que está compondo a molécula iônica, tá bom? Então, as bases em água, quando são adicionadas, elas sofrem um processo exotérmico de liberação de calor, sofrem dissociação e liberam a hidroxila OH- na solução. Vamos a alguns exemplos de ionização, certo? Só um exemplo aqui de ionização. Vamos ver a ionização do ácido nítrico. Como é a fórmula do ácido nítrico? É HNO3, certo? Bom, então aqui eu tenho um ácido nítrico, certo? Líquido, HNO3, ele vai ser adicionado em água, ele vai sofrer ionização e vai liberar exclusivamente o cátion H+, o hidrônio aquoso, mais o NO3-, ou seja, esse ânion aqui, que é chamado de nitrato, certo? NO3 aquoso, tá bom? Então, esse aqui é o processo de ionização do ácido nítrico. Então, o ácido nítrico, substância molecular, foi adicionado em água, gerou o H+, o cátion H+. Consequentemente, se tem uma carga positiva, automaticamente essa carga aqui será negativa, ou seja, uma positiva, uma negativa. Então, cada cátion, ou seja, individualmente, vai gerar um ânion, certo? A partir dessa reação de ionização. Agora vamos para a dissociação do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio também é chamado de soda cáustica, NaOH. Isso aqui é uma base, uma substância alcalina, né? Hidróxido de sódio, que é utilizado como produto de limpeza. Então, vamos ver como é que ocorre essa reação de dissociação. Não confundam, ácido sofre ionização quando é adicionado em água, enquanto que base sofre dissociação, tá bom? Então aqui eu tenho o hidróxido de sódio, NaOH, sólido, ele vai ser adicionado em água, vai
sofrer dissociação ao rompimento do íon. Então ele vai liberar exclusivamente o íon Na+ aquoso e o OH- aquoso. Pessoal, vocês desculpem esse galo chato cantando no fundo, que está atrapalhando, mas realmente não tem como evitar, não tem como tapar o bico, fechar o bico desse galo cantando no fundo, é chato. Mas vamos dar prosseguimento aqui, vamos focar na aula. Então, aqui eu tenho NaOH, ele vai ser adicionado em água, sofrer dissociação, liberou o cátion e liberou o ânion. Esse ânion é a hidroxila, OH-, aquosa, e o cátion Na+, tá bom? Cada átomo que sofre dissociação, né, ele vai gerar um cátion, e cada carga positiva deixa para quem fica uma carga negativa. Se saiu uma carga positiva, então automaticamente ficou uma carga negativa, uma positiva, uma negativa, Na+, OH-. Aqui o cátion Na+, e aqui a hidroxila OH-. Então, para resumir, o que são ácidos? Característica dos ácidos. Ácidos sofrem ionização em meio aquoso e liberam o cátion H+, certo? Ácidos sofrem ionização em meio aquoso e liberam o cátion H+. E as bases? As bases sofrem dissociação em meio aquoso e liberam a hidroxila OH-, tá bom? Base sofre dissociação em meio aquoso, ou seja, em água, e liberam a hidroxila, certo? Ou hidróxido OH-. Agora, para finalizar, vamos às principais definições, certo? Ou a principal definição de ácidos e bases, segundo a teoria de Bronsted e Lowry, que foi formulada em 1923. Então, está aqui Bronsted, certo? Johannes Nikolaus Bronsted, nasceu em 1879 e faleceu em 1936. E aqui está o químico Thomas Martin Lowry, que nasceu no ano de 1879 e faleceu em 1949. O que afirma a teoria de Bronsted e Lowry? Bom, vamos verificar o que diz a teoria de Bronsted e Lowry. Bom, a gente sabe que diversas reações químicas ocorrem sem a necessidade da presença de água. E isso aqui é uma forma muito importante de verificarmos que na teoria de Arrhenius é preciso que a gente note que há sempre uma reação envolvendo água, mas algumas reações acontecem sem a presença de água, o que torna a proposta de Arrhenius inviável. E, visando solucionar esta questão, os químicos Bronsted e Lowry propuseram que ácidos são toda e qualquer espécie química capaz de doar um próton H+. Ácidos são toda espécie química capaz de doar um próton H+. E bases são toda e qualquer espécie química capaz de aceitar ou receber um próton H+. Então, para resumir, ácido capazes de doar o próton H+. Né? As bases recebem, aceitam o próton H+. Ok? De acordo com a teoria de Bronsted e Lowry. Vamos a um exemplo disso aqui. Se deixarmos um frasco contendo ácido clorídrico aberto próximo a um frasco contendo amônia, certo? Ácido clorídrico, a fórmula é HCl. E a amônia, a fórmula é NH3. Então, se a gente deixar um frasco aberto de ácido clorídrico e um frasco aberto contendo amônia, é claro que vai ocorrer a evaporação gradual dessas substâncias, né? Que é possível afirmar a definição de Bronsted e Lowry, pois há reação entre os dois compostos
com formação de cloreto de amônio, sem haver a necessidade da presença de água para que ocorra essa reação. Vamos ver como ocorre isso aqui na prática. Então, se eu deixar um frasco aberto de ácido clorídrico, ele vai evaporando. Então, ácido clorídrico gasoso mais amônia gasosa, eles vão sofrer reação e a partir dessa reação vão produzir uma substância inorgânica chamado cloreto de amônio. Isso aqui é amônia e isso aqui é amônio. Então, a partir dessa reação vai ser produzido o cloreto de amônio sólido, cloreto de amônio sólido, NH4Cl, tá bom? Então, essa definição, essa reação, ela não ocorre, ela ocorre sem haver a necessidade da presença de água. Então, a teoria de Arrhenius já não é válida para esta reação. Né? Isso aqui é uma definição peculiar da teoria de Bronsted e Lowry. Então, nessa reação, o ácido clorídrico é doador de próton, H+, e a amônia é receptora de próton, H+. Ok? Bom, pessoal, isso aqui foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Estarei à disposição de todos vocês. Um abraço a todos e estarei aguardando vocês na próxima aula. Um abraço a todos.